Olá, eu sou a Rita Foelker, esse é o Momento Calunga e hoje trazendo um assunto muito quente, muito atual, que é a irritação, né? Uma expressão da raiva. E eu tenho um trecho para ler para vocês aqui hoje que é do Vamos Ficar Bem, né? E é de um texto chamado Irritação, onde o Calunga diz o seguinte: Eu quero que a gente faça um trato. Você pega esta energia de raiva e vai fazer uma coisa boa com você, melhor que qualquer um já fez. Mentalize que você quer reagir com a sua inteligência, com a sua polidez, com a sua compreensão das leis da vida e não por meio da irritação. Então é bem oportuno esse trecho, porque hoje em dia parece que as próprias notícias, né, as coisas que acontecem e que a gente ouve, né, de reações, de brigas, né, de brigas sérias, muitas vezes até de crimes cometidos, vem de uma certa exaltação emocional que normalmente tem a ver com raiva, né? Mais com raiva do que com medo. Aliás, o medo vem primeiro, né? A gente reage com raiva àquilo que a gente teme, basicamente, tá? Então, veja só, tem muitas maneiras da gente reagir sem ser com a irritação. Por exemplo, muitas vezes eu ouço dizer coisas que eu considero erradas, eu considero absurdas, com as quais eu não concordo, tá? E eu procuro ouvir aquilo totalmente, mas não responder de pronto, né? Enquanto aquela pessoa está falando, ou eu estou lendo um texto, ou assistindo um vídeo, eu estou ali respirando, né? Eu estou ali mantendo o controle emocional enquanto eu ouço, né? E aí, quando chega lá no final, eu me pergunto: poxa vida, será que eu devo comentar alguma coisa? Né? Às vezes, até na rede social, né? Será que eu devo deixar um comentário aqui? Será que esse comentário vai ajudar em alguma coisa? Será que esse comentário vai ser útil? É lógico que isso é um exercício que vem de décadas, né? É um treino que eu venho fazendo de décadas, né? E que eu continuo treinando. Mas isso é muito sério, né? Porque às vezes a gente compra briga ou diz coisas que não tem nenhum tipo de efeito positivo, muito pelo contrário, tem efeitos negativos. E a gente pode até lembrar aqui de um texto do Irmão X, pela mediunidade de Chico Xavier, está no livro Aulas da Vida. E ele nos conta que Sócrates, quando alguém ia dizer alguma coisa para ele, ele então perguntou a essa pessoa: Bom, você já passou isso que você vai me dizer pelos três crivos? Bom, e quais são esses três crivos? Um deles é a bondade, tá certo? O outro é a verdade e o outro é a utilidade. Então é uma lição muito bacana para a gente ler e procurar aplicar, né, dentro das nossas análises, dentro da nossa visão das coisas, aquilo que a gente deve levar adiante e aquilo que a gente deve encerrar, né? Quando chega em nós, a gente encerra, a gente silencia e não deixa, né, que venha a prejudicar alguém lá na frente, tá certo? E é importante a gente falar isso porque a jornada espiritual ela não é uma escadinha linda, branca de mármore com um corrimão, né? Ela é uma montanha escarpada, ela tem trechos mais difíceis, tem trechos mais fáceis, tem aqueles lugares onde a gente derrapa, né? A gente não volta, a gente não desce, mas a gente derrapa e não consegue subir. E às vezes a gente está passando num desses lugares quando a gente está, como hoje em dia é tão comum, em todo lugar vendo inimigos, em todo lugar criando partidos. Eu não estou falando aqui de partido político, né? Mas a gente meio que cria um partido, né? Aqueles que pensam como eu e aqueles que pensam diferente ou aqueles que pensam contra mim, tá? Então é como se existisse dois partidos. Isso é uma fantasia, gente, isso é uma ilusão. Não existem dois partidos,
tá? Não existe contra e a favor. Muitas vezes o que falta é compreensão, fraternidade, diálogo, tá certo? E uma procura mesmo de criar uma harmonia onde a gente discorda. Mas, ora, se eu penso, né, se eu tenho liberdade de pensar, é lógico que tem hora que eu concordo com as coisas, tem hora que eu discordo com as coisas, e eu não preciso fazer parte do partido que concorda ou do partido que discorda, né? Eu posso procurar ter uma convivência harmoniosa com quem pensa diferente, né? Seria muito mais fácil a gente estar hoje no planeta Terra se a gente praticasse isso, não é mesmo? Então vamos lá, vamos praticar. Um grande beijo, muita paz, gratidão pela audiência. Até o próximo Momento Calunga.